Hoje é 30 de agosto. O mundo está mudando como o conhecemos. A ordem do pós-Segunda Guerra Mundial certamente está mudando, e tudo ao nosso redor não será mais igual, nem mesmo daqui a um ano. Estou aqui com meu querido amigo e colega, um dos fundadores deste canal que vocês têm apoiado tanto, e nós realmente agradecemos por isso, Vijay Prashad, que hoje está em Santiago, no Chile. Ele está em um lugar diferente toda vez que falo com ele. Então, se você gosta do que fazemos, por favor clique em curtir e inscreva-se no canal. Vamos entregar, 2 vezes por semana, em sua caixa de entrada, os excelentes comentários que fazemos neste canal. E torne-se um assinante pago. Acesse o Substack por cerca de $5 por mês. Vamos entregar isso a você. Vijay, por favor, prossiga e conte ao nosso público, conte ao mundo, como o mundo está mudando. Bem, você sabe, Zulfikar, a tentação é falar sobre o conflito com o Irã, o conflito imposto ao Irã. Mas, na verdade, quero ir às Américas por alguns minutos, só para mostrar como essas coisas estão relacionadas. Como as pessoas talvez saibam, agora 11 dos 20 países da América Latina, 11 dos 20, têm governos de extrema-direita. Isso é bastante significativo. Mais recentemente, pouco antes do terrível terremoto na Colômbia, o povo colombiano elegeu, por uma margem muito estreita, menos de 1%, Abelardo de la Espriella como presidente. De la Espriella é bilionário, é um homem da extrema-direita. Ele se junta a pessoas como Daniel Noboa, Santiago Peña, Rodrigo Paz, Javier Milei, José Antonio Cast, do Chile, onde eu estou. Laura Fernandes, da Costa Rica. Quer dizer, há uma longa lista de pessoas da extrema-direita que estão no poder na América Latina. E o motivo de eu trazer isso à tona é que algo pouco conhecido vem acontecendo na América Latina. Pessoas que acompanham o trabalho da Tricontinental talvez não saibam o que está acontecendo. O que está acontecendo é que em junho do ano passado, junho de 2025, o embaixador argentino em Israel, o rabino Shimon Axel Wanish, anunciou algo chamado Acordos de Isaac. Agora, as pessoas talvez conheçam os Acordos de Abraão. Os Acordos de Abraão foram uma política do genro de Donald Trump, Jared Kushner, para atrair vários países árabes para uma aliança com Israel. Isso incluiu, é claro, o Marrocos, incluiu vários países árabes do Golfo e assim por diante. Os Acordos de Abraão foram uma forma de vincular esses países árabes a Israel. Bem, em junho de 2025 temos Abraão e depois Isaac. Os Acordos de Isaac, cujos signatários iniciais foram apenas Argentina e Israel. Eles aderiram a esse Acordo de Isaac para estreitar sua relação. E os Acordos de Isaac foram formalmente estabelecidos em abril de 2026, em Jerusalém. Agora, em maio de 2026, o governo argentino realizou uma conferência em Buenos Aires, reunindo autoridades da Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Quase todos, autoridades de quase todos os países, estavam nessa conferência em Buenos Aires sobre os Acordos de Isaac e efetivamente assinaram uma declaração sobre sua expansão. Agora, com governos de extrema-direita, Rodrigo Paz na Bolívia, de la Espriella na Colômbia, e com a campanha de pressão sobre a Venezuela, esses países começaram relações diplomáticas com Israel. A Venezuela apenas relações consulares, mas isso está começando. Isso é muito, muito importante para o quadro global e para o que está acontecendo na região do Golfo. Porque o que Israel vem fazendo, não só na América Latina, mas também no continente africano, é um enorme projeto de normalização. Para estabelecer relações normais com países do mundo todo e formar uma falange contra o isolamento que Israel começou a sentir por causa do genocídio, que continua contra os palestinos. Esse genocídio não acabou. Então, eles têm conduzido uma grande missão para se aproximar desses governos de extrema-direita ao redor do mundo e criar várias formas de relação que impeçam o isolamento deles.
E isso tem sido muito inteligente. Então, sabe, apesar do que está acontecendo no Oriente Médio, e aliás, não é tão ruim para Israel, porque a Colômbia, esse novo governo, de La Espriella, no período do terremoto na Colômbia, quando centenas de pessoas morreram, o presidente assina um documento ratificando o direito de Israel às colinas de Golã ampliadas. Quero dizer, o que a Colômbia tem a ver com as colinas de Golã? Mas isso estabelece que concorda com a tomada das colinas de Golã por Israel. Isso acontece mais ou menos na mesma época em que o novo governo da Síria basicamente cedeu seu próprio território a Israel, como um presente de agradecimento por permitir que derrubasse Bashar al-Assad. O novo presidente da Síria, Ahmad Shah, tem agido com força recentemente, fazendo justiça ao povo sírio contra autoridades do governo Assad. E elas receberam sentenças de morte. Essa limpeza vem acontecendo, na verdade, com Israel sorrindo de lado, porque o governo de Ahmad Shah é basicamente um governo pró-Israel. Então, sabe, quando houve o acordo de Meca, e voltando agora à região do Irã, quando houve o acordo de Meca, que é muito significativo, ele reúne Turquia, Arábia Saudita e Paquistão. Agora, primeiro, eu não quero exagerar a importância do acordo de Meca, porque, sabe, é importante reconhecer que a Arábia Saudita e o Paquistão já tinham um acordo de defesa que basicamente delineava o acordo de Meca. Isso foi em 2025. Eles já tinham um acordo. É a Turquia que, em certo sentido, se junta ao acordo deles. A Turquia também queria o Egito no acordo. A Arábia Saudita não estava interessada no Egito. E o Egito também está envolvido em sua própria relação bilateral com Israel. Isso teria complicado tudo. O Egito precisa pensar seriamente nessa relação com Israel. Então essa nova formação, ou pelo menos uma formação ampliada, Paquistão, Arábia Saudita, com a entrada da Turquia, essa nova formação está acontecendo ao mesmo tempo em que Israel cria todo tipo de conexão própria. Precisamos enxergar isso como uma espécie de desenvolvimento paralelo. E eis porque eu queria começar pela América do Sul, não só porque estou aqui. Quando o acordo de Meca foi anunciado, eu queria ver como Nova Delhi reagiria. E muito interessante, a declaração de Nova Delhi foi: olhem, esse acordo não tem nada a ver com a Índia. Não tem nada a ver com a Índia. Em outras palavras, não é realmente um pacto de defesa. Não é como o pacto de defesa do artigo 5 da OTAN. No pacto de defesa do artigo 5 da OTAN, se qualquer país da aliança for atacado, todos os outros países são imediatamente chamados a defender esse país. É um acionamento automático. No acordo de Meca, se você o ler com atenção, os outros países só vão em auxílio de um país quando esse país os convida. Não é um acionamento automático. Em outras palavras, se Índia e Paquistão entrarem em conflito, não há necessidade automática de Arábia Saudita e Turquia entrarem no conflito. Eles só serão chamados pelo Paquistão, se necessário, para entrar no conflito. Então isso não é propriamente um equivalente à OTAN. É uma forma de acordo bem mais limitada. O governo indiano, ao interpretar isso, não o acordo final, mas as declarações à imprensa sobre o acordo, disse: vejam, isso não é contra a Índia. É um acordo de segurança para esses países. E a Índia, portanto, quer desmentir como notícias falsas os rumores de que está entrando em um arranjo militar com Israel. Veja, enquanto Israel está criando esses acordos de Abraão e acordos de Isaac, eu só quero ressaltar que não há nenhum movimento paralelo acontecendo no oeste da Ásia que possa incluir algo como, digamos, a Índia ou um ou dois outros países. Não se trata de uma divisão em blocos. E digo isso porque isso tem implicações para o Irã. Os iranianos também reagiram ao acordo de Meca, dizendo que isso não é contra o Irã. E, de fato, agora sabemos com bastante clareza, quase totalmente confirmado, que o Irã foi informado sobre o acordo de Meca antes de ele ser assinado. Isso já está praticamente confirmado. Não foi uma surpresa para Teherã.
Teherã minimizou as declarações da imprensa sobre o assunto por uma boa razão, porque a imprensa começou a chamar isso de OTAN islâmica e coisas do tipo, usando o termo OTAN. O Irã rapidamente entrou em cena e disse que não é uma OTAN. E ao que tudo indica, eles têm razão. Este não é um acordo de artigo 5. São apenas 3 países que se uniram e precisamos ter algumas garantias de segurança. A questão é a seguinte: por que esses países precisam de garantias de segurança? E por que estenderam a mão ao Egito? Veja, isso não é um golpe contra o Irã, não é um golpe contra a Índia. Isso não afeta esses países. O Ministério das Relações Exteriores da Índia está correto. Este não é um pacto anti-Índia. Acho que eles entenderam isso muito bem. E também acho que os iranianos entenderam isso muito bem. Este não é um pacto anti-Irã. O que esses 3 países disseram é que sua defesa já não é garantida pelos Estados Unidos. Que os Estados Unidos não são capazes de fornecer um guarda-chuva nuclear para a Arábia Saudita, por exemplo. Os Estados Unidos não são capazes de proteger o Paquistão. E não são há muito tempo. Sabe, em 1971, os Estados Unidos vieram, em certo sentido, em auxílio do Paquistão durante a guerra que deu origem a Bangladesh. A 7ª Frota dos Estados Unidos estava operando no Oceano Índico, pronta para avançar e defender as tropas paquistanesas. Eles não eram capazes disso, mas tentaram. Mas, há muitos anos, os Estados Unidos não oferecem nenhum tipo de proteção ao Paquistão. Na verdade, trataram o Paquistão muito mal. E no caso da Turquia, a Turquia já acusou os Estados Unidos de tentar fomentar um golpe. Você deve se lembrar, há 10 anos. Então, eles tiveram uma relação ambígua com a OTAN e os Estados Unidos. A formação do Acordo de Meca não tem nada a ver com os Acordos de Abraão sendo assinados por toda a América Latina. Não tem nada a ver com os Acordos de Abraão, que tentam atrelar países como o Marrocos a Israel. Este Acordo de Meca é, mais uma vez, uma indicação da falta de confiança que países como Turquia, Paquistão e Arábia Saudita, todos aliados de longa data dos Estados Unidos, aliados dos Estados Unidos desde os anos 1940, têm. Estes são membros da OTAN. O Paquistão foi membro fundador da SEATO, da CENTO, a Organização do Tratado Central, e da SEATO, a Organização do Tratado do Sudeste Asiático. A Arábia Saudita tem sido um pilar dos acordos de defesa dos Estados Unidos naquela região. Esses 3 países, com de certa forma 80 anos de dependência dos Estados Unidos, agora estão se voltando e dizendo: não temos confiança de que os Estados Unidos nos proporcionarão segurança. Por isso, recorremos uns aos outros em busca de segurança mútua. Não contra o Irã, não contra a Índia, mas contra adversários não identificados, dos quais os Estados Unidos antes os protegiam. Minha impressão é que não podemos deixar de perceber o que está acontecendo na América Latina. Os Acordos de Abraão são muito importantes. Não podemos deixar passar o que está acontecendo no mundo árabe, especialmente os Acordos de Abraão. Simplesmente não dá para ignorar essas coisas. E também o que Israel está fazendo na África. Não podemos ignorar o que está acontecendo. Mas o que aconteceu com o Acordo de Meca não tem relação direta com isso. Trata-se apenas de 3 antigos e tradicionais aliados dos Estados Unidos dizendo: não temos mais confiança nos Estados Unidos para nos dar segurança. Precisamos estabelecer um arranjo regional de segurança. E a minha percepção é que, apesar das reportagens na imprensa dizendo que o Egito será o próximo a entrar, e assim por diante, acredito que eles vão estender um ramo de oliveira ao Irã. E veremos os iranianos terem algum tipo de relação de observadores nesse acordo de Meca. Caso contrário, esse acordo não faz sentido. Vijay, eu concordo plenamente com tudo que você disse. E eu confio nas fontes às quais recorro todos os dias. Fontes profundamente inseridas no que está acontecendo e que têm sido confiáveis. Desde que começamos a falar sobre isso neste canal, a apuração delas é exatamente essa. Esse é um acordo que de fato acabou de ser endossado pelo rei,
nas últimas 24 horas. Algo muito raro hoje em dia na Arábia Saudita. O pai do príncipe herdeiro MBS disse que é um grande acordo, blá blá blá, bênçãos e assim por diante. Então é um acordo importante exatamente pelo mesmo motivo que você acabou de explicar. Exatamente pelo mesmo motivo pelo qual esses países que costumavam ser pilares dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, agora estão dizendo, bem, nós vimos o que vocês fizeram com o Irã. Vimos que vocês não conseguem defender ninguém além de Israel. Então precisamos nos defender. E este é um passo nessa direção. E sim, posso confirmar aos nossos ouvintes, ao nosso público, que foi feita uma proposta ao Irã. Foi feita uma proposta ao Irã. O Paquistão e o Irã se aproximaram, nos últimos 2 ou 3 meses, mais do que em qualquer momento dos últimos 50 anos. De fato, neste aniversário da independência, que acontece daqui a alguns dias, em 14 de agosto, o presidente do parlamento iraniano, Majlis, foi convidado a comparecer. O ministro das Relações Exteriores, Araghchi, foi convidado. Eles não vão comparecer no dia 14. Devem vir logo depois, porque o verdadeiro objetivo é realizar conversas prolongadas com as lideranças civis e militares. Agora, por que eles quereriam conversar com a liderança militar? Porque também será uma aliança profunda de caráter militar. Nós noticiamos aqui neste canal, e isso não foi noticiado em outros lugares, que com a ajuda da China, com o apoio da China, com o envolvimento ativo da China, o Paquistão tem sido um canal para o Irã receber todo tipo de armamento, armamento avançado, todo tipo de tecnologia, especialmente a tecnologia incorporada ao sistema Beidou, que deu ao Irã a capacidade de atingir com precisão qualquer alvo que queira, inclusive Trump, forçando-o a se retirar, escondido em um carrinho de comida, para fora do 747, deixando o restante de sua delegação exposto a um possível ataque. É assim que ele se importa com as pessoas próximas a ele. Esqueça se importar com pessoas como você e eu. Então o mundo está mudando, como comecei a dizer na introdução que fiz. E essa mudança vai durar muito tempo, Vijay. E não há ninguém melhor do que você para explicar melhor como isso vai afetar todo mundo, literalmente todo mundo. Porque se os Estados Unidos forem expulsos, forçados a sair da região, e isso está acontecendo enquanto falamos, esta guerra vai chegar ao fim com os Estados Unidos desonrados, humilhados e obrigados a sair, independentemente da narrativa que tentem vender. E podemos dizer isso com toda a coragem neste canal, porque não somos financiados pela mídia corporativa. Não recebemos dinheiro de ninguém. Noticiamos as coisas como as conhecemos, para que nossos leitores estejam informados, nossos ouvintes estejam informados. E trazemos pessoas como você, que na minha opinião são gigantes, gigantes intelectuais dos dias de hoje, para levar a verdade às pessoas que gentilmente nos apoiaram. Então, quando os Estados Unidos forem humilhados e expulsos da região, o que esperamos aconteça mais cedo do que tarde, como você acha que o restante da região vai reagir a isso? Bem, isso é muito interessante, porque, quero dizer, há uma espécie de jogo de xadrez nessa conversa. Sabe, quando você começa a se aprofundar nisso, o simples fato de a liderança da Turquia ter chamado o Egito de um parceiro natural para aderir a esse acordo de Meca deve ter causado um pouco de preocupação no Departamento de Estado dos Estados Unidos e no aparato de segurança nacional, porque eles dependem do Egito como um pilar. Mais plausível do que o Egito conseguir entrar nesse acordo é a adesão dos Estados Árabes do Golfo. Sabe, aqueles que agora estão dizendo que talvez as bases militares dos Estados Unidos precisem ser desativadas. Estou falando agora do Catar, do Kuwait. Talvez, muito provavelmente, o Bahrein também entre nisso. O Bahrein é basicamente um apêndice da Arábia Saudita. E se a Arábia Saudita achar que é uma boa ideia, acredito que o Bahrein vai entrar. Então você teria 3 estados árabes do Golfo que provavelmente vão aderir a isso.
Eu, na verdade, acho que não deveríamos descartar a possibilidade de um país como o Azerbaijão entrar. Ele tem laços muito estreitos com a Turquia, acordos de defesa com o Paquistão e assim por diante. Portanto, esses países poderiam aderir a esse acordo de Meca, mesmo como observadores. Sabe, eu não sei qual será a estrutura quando for criada uma secretaria e assim por diante, porque toda uma burocracia vai surgir depois disso. Sabe, o acordo é uma coisa. Depois é preciso estruturá-lo e ver como vai funcionar. Haverá contatos militares? Onde isso ficará sediado? Tudo isso ainda precisa ser finalizado e colocado em prática. Mas acho que esses são candidatos prováveis a se tornarem membros. O desdobramento interessante será a Jordânia e o Egito. A Jordânia tem uma relação militar muito próxima com o Paquistão. Quer dizer, esse é um ponto sobre o qual não discutimos muito. Não falamos muito publicamente. O Paquistão tem relações militares de longa data com vários países árabes. Quero dizer, nem sempre é uma relação gloriosa, Zulfikar. Porque durante o Setembro Negro, na época, acho que o brigadeiro, ele ainda não era general, o brigadeiro Zia-ul-Haq, fez tropas paquistanesas atacarem os palestinos. Nem sempre é uma herança gloriosa. Mas até esse exemplo mostra que a profundidade da conexão entre as forças militares da monarquia na Jordânia e as forças paquistanesas remonta pelo menos aos anos 1960. Havia vínculos muito importantes, até com as forças armadas de Gamal Abdel Nasser. Sabe, eles tinham vínculos com o treinamento paquistanês e assim por diante. Porque não devemos esquecer que todas essas forças foram treinadas pelos britânicos. Eles tinham uma espécie de interoperabilidade militar incorporada. Sabe, podiam transitar facilmente entre os comandos de brigada uns dos outros e assim por diante. Então, há muitos laços militares antigos entre a Jordânia e o Paquistão. Agora, por que estou levantando tudo isso? Porque existe uma certa ansiedade em países como a Jordânia e o Egito. Sabe, se o mundo pode ficar parado e assistir à derrubada do governo na Síria, para que um governo pró-Israel chegue ao poder, e se o mundo fica parado enquanto Israel, de certa forma, vai avançando sobre terras sírias. Israel faz comentários do tipo, na verdade, o grande Israel vai até o rio Eufrates, no Iraque. Quer dizer, o que isso significa para a Jordânia? O que isso significa para a monarquia jordaniana? Deve haver alguma ansiedade em Amã entre algumas pessoas de lá. A população da Jordânia é majoritariamente palestina. Os israelenses estão fazendo essas declarações, dizendo que, de fato, o grande Israel vai até o Eufrates. Os Estados Unidos não são exatamente um defensor confiável do território de ninguém na região. O que os jordanianos devem estar pensando? Eles estão tão completamente vinculados ao seu pacto de defesa de 1994 com Israel, ao seu acordo com Israel, que não vão considerar, mais uma vez, nem mesmo algum status inferior no acordo de Meca que colocaria pressão sobre Israel. Quero dizer, essa é a questão central. Se esse acordo de Meca entrar em vigor, ele pressiona Israel. Não é um acordo anti-Irã. E no momento, nem sequer é um acordo anti-Israel. Pelo amor de Deus, estamos falando de Arábia Saudita e Turquia. Elas podem fazer alguns comentários verbais anti-Israel aqui e ali, ou comentários pró-Palestina, mas suas ações são bem diferentes disso. Ainda assim, embora não seja anti-iraniano nem anti-israelense à primeira vista, se Jordânia, Egito, esses países, Argélia, começarem a se envolver, o cenário muda completamente na Ásia Ocidental. Há países dizendo, vocês não podem depender dos Estados Unidos. Na verdade, não os queremos por perto. Queremos construir nosso próprio arranjo de segurança. E se eles estiverem construindo seu próprio arranjo de segurança e os Estados Unidos não forem bem-vindos na região, isso deixa Israel bastante exposto. E isso também deveria preocupar Tel Aviv. Quero dizer, as coisas estão mudando de tal forma que quando eles pensaram que esse ataque, em fevereiro deste ano, derrubaria o governo no Irã, na verdade aconteceu o contrário. Os Estados Unidos parecem estar ficando isolados.
não apenas militar e diplomaticamente, mas também pode diminuir sua capacidade de influenciar a política de Israel. E, portanto, Israel vai acabar isolado. Isso realmente saiu pela culatra para eles. Essa guerra ilegal que eles promoveram contra o Irã, de fato, saiu pela culatra para os Estados Unidos. Isso precisa ser. Quer dizer, se eu estivesse no instituto de pesquisa na Rússia ou na China, estaria estudando isso muito de perto. Estudando como foi possível que os iranianos aplicassem essa forma de jiu-jitsu contra os Estados Unidos. E, de certa forma, por que a Rússia não foi capaz de fazer isso com os europeus? Por que a Rússia ainda está num impasse militar, sem nenhum jiu-jitsu diplomático real contra os europeus? Enquanto, neste caso, parece que o Irã conseguiu. Bem, eu gostaria de oferecer algumas observações com base no que vejo e no que ouço. E é o seguinte: o centro de gravidade da aproximação desses três países é Islamabad. Quero dizer, a maioria das pessoas não sabe disso. Mas quem acompanha de perto o que o Paquistão vem fazendo em termos de relações militares, projeção de poder militar, alianças militares e tudo mais, vai entender rapidamente do que estou falando. Islamabad esteve muito ativamente envolvida em fomentar essas relações, que agora surgiram como um pacto de defesa com a Arábia Saudita, anunciado talvez há um ano. E isso, eu diria, desde então floresceu e se transformou neste Acordo de Meca. O Paquistão vem mantendo relações muito ativas com o Azerbaijão, com a Somália, recentemente anunciadas em valor superior a 2 bilhões de dólares, e com a assistência e o apoio da China, discretamente, com o Irã. Na verdade, se o Paquistão não tivesse prestado uma assistência extraordinária ao Irã, talvez o Irã não tivesse conseguido realizar o que todos reconhecem como uma aula magistral de planejamento militar. Execução militar do militar sobre um inimigo 100 vezes maior. Então esse é o centro de gravidade. Dito isso, o Paquistão assinou recentemente uma extensão de um acordo, uma ampliação do acordo com o Kuwait. Talvez você tenha ouvido falar disso. O Paquistão está em negociações com o Catar. Está em negociações com outros países da região. Então a visão em Islamabad é a seguinte: nos próximos anos, num futuro não tão distante, talvez daqui a 12 meses, talvez daqui a 18 meses, será criado um novo bloco. Será um acordo de defesa mútua muito forte entre todos esses países. E ele terá apenas um adversário pela frente: Israel. Então onde isso deixa Israel? Where does that leave Israel? É isso que eu quero dizer. Se você aplicar a isso os princípios básicos da teoria dos jogos, o isolamento de Israel está praticamente garantido. E talvez seja por isso que Israel esteja numa corrida para construir relações com governos de direita na América Latina, na África e assim por diante, tentando criar algum tipo de influência internacional em favor de Israel. Sabe, vai ser difícil. E eu diria que, mesmo que você tenha um conjunto de alianças na América Latina, como isso vai ajudar na sua própria região? Você precisa ter aliados na sua região. Cuba, por exemplo, está isolada na sua região. Restam pouquíssimos aliados. Talvez o Brasil, até certo ponto, o México e assim por diante. Mas a maior parte da América Latina, com governos de extrema-direita se voltando contra Cuba, permite que os Estados Unidos apertem ainda mais o cerco contra Cuba. Sabe, desde janeiro o bloqueio do petróleo tem sido severo. Israel pode esperar algo assim no futuro próximo? Vamos ver, vamos ver. Certamente ficará isolado. Não há outra opção. Sabe, o Marrocos não é um aliado estável. O Marrocos tem seus próprios problemas. A questão do Saara Ocidental, na verdade, é o que o aproxima cada vez mais de Israel. E o Marrocos está criando problemas na região do Sahel, na África, tentando separar o Mali de Burkina Faso e assim por diante, tentando dividir esses estados que estão exercendo sua soberania. Então vamos ver como essa prática de isolamento vai se desenrolar.
Mas ao mesmo tempo quero dizer, eu concordo com você que o Islã desempenha um papel aqui. Sabe, isso de certa forma está sendo usado como uma espécie de ponte emocional. Mas eu também alertaria que isso não é o que algumas pessoas estão chamando de uma aliança sunita, porque isso pressupõe que o adversário seja em grande parte o Irã xiita. Essa é uma descrição falsa disso, como uma aliança sunita. Também não é apenas uma aliança islâmica. É claro que isso é um componente muito importante do que une esses países emocional e culturalmente, sem dúvida. Mas isso não será a base da aliança. Você já tem a Organização dos Países Islâmicos, a OIC. Eles já atuam no cenário mundial. Isso não é uma repetição daquilo. Por que esses países precisariam repetir aquilo? Este é um bloco de segurança regional, e isso precisa ser enfatizado. A segurança regional, é o que está em jogo hoje. À medida que os Estados Unidos, por assim dizer, como policial global, recuam de sua função, quando a polícia desaparece, entra o policiamento comunitário. É isso que realmente está acontecendo. A Arábia Saudita está dizendo, olha, não podemos confiar na Quinta Frota. Eles não vêm, não vão nos defender. Não podemos confiar nas bases no Catar e assim por diante para nos defender. Os Estados Unidos mostraram que são incapazes de defender, seja qual for o adversário. Não importa quem seja o adversário. O que eu também estou analisando, e ninguém tem falado sobre isso, é qual será a posição do Iraque nisso tudo. Sabe, porque o Iraque atualmente tem laços muito estreitos com o Irã e permaneceu relativamente silencioso durante todo este conflito. Relativamente silencioso. Sim, a Arábia Saudita atacou o que chamou de um representante do Irã em território iraquiano. O Iraque não respondeu. O Iraque não disse nada a respeito. Foi uma surpresa, e tanto ver isso. Então, o Iraque não faz parte disso. Portanto, não dá para chamar isso simplesmente de uma aliança sunita. Não dá para chamar de uma aliança islâmica. É um acordo de Meca. Mas é verdade que o islamismo funciona como uma espécie de elo cultural, porque, sabe, foi importante que as principais pessoas que foram a Meca para esse acordo tenham ido rezar juntas. Isso é verdade, e é importante. Os turcos, os paquistaneses e os sauditas foram rezar juntos. De certa forma, isso sela o vínculo entre eles. Sem dúvida, é uma parte cultural e emocional dessa união. Mas essa não é a base da união. Trata-se de uma aliança de segurança regional. E acho que essa é uma lição muito importante para países como o Japão, Coreia do Sul e outros. Sabe, quando eles dependem tanto dos Estados Unidos para sua segurança contra aqueles que veem como adversários, seja a Coreia do Norte, a China, a Rússia ou quem quer que seja, não importa quem eles vejam como adversário. Eles dependem inteiramente dos Estados Unidos. O território deles está cheio de bases dos Estados Unidos. São cerca de 100 bases americanas no Nordeste Asiático. Quer dizer, de novo, em Tóquio, em Seul, você está vendo o que acontece com o Irã e pensando, isso é um desastre. Talvez o Japão e a Coreia do Sul, esses países, precisem se unir e começar a conversar com os norte-coreanos. Começar a criar um arranjo de segurança regional, com alerta antecipado mútuo, um acordo mútuo de não desenvolver armas nucleares e assim por diante. Quer dizer, isso deve estar passando pela cabeça deles. Deve haver uma discussão acontecendo no Vietnã, nas Filipinas e assim por diante, sobre pensar numa cooperação regional do Sudeste Asiático, com a Indonésia e outros países. Esses. Essas coisas devem estar acontecendo para eles, enquanto assistem ao desastre absoluto, que é depender dos Estados Unidos para fornecer esse guarda-chuva de segurança. Eles devem estar pensando, precisamos. Então é por isso que eu digo que a ênfase aqui deveria estar no fato de que esta é uma aliança de segurança regional, porque ela oferece um tipo de modelo. Ela é modular. Oferece um modelo para países do norte da África, da Ásia Ocidental, que não será baseado numa unidade islâmica,
ou para o Sudeste Asiático. O maior país muçulmano do mundo é a Indonésia. Mas eles terão de buscar, sabe, segurança regional com as Filipinas, com o Vietnã e assim por diante. Sim. Quero dizer, é isso que eu quero dizer. O componente de segurança regional disso, sem os Estados Unidos, eu acho que será o exemplo que servirá de modelo para esses países. Bem, obrigado pela explicação, Vijay. E só para esclarecer meu ponto de vista, eu estava falando de Islamabad, não do Islã. Okay. Sorry about that. Yeah. But Certo. Desculpe por isso, sim. Mas sabe, também estou reagindo ao uso do termo aliança sunita, que tem sido usado por aí. E acho isso um pouco irresponsável, porque, mais uma vez, isso alimenta uma ideia bastante sem sentido de que existe aqui uma disputa entre xiitas e sunitas. Na verdade, não existe. O fato de Paquistão e Irã estarem tão próximos nessa questão já deveria ser demonstração suficiente de que isso não é uma questão sectária. O próprio Paquistão teve muitos problemas com algumas dessas questões sectárias, ou com o que eu considero problemas periféricos, divisões dentro do campo, ou dentro da tradição religiosa do Islã. São divisões periféricas. Mas o uso desse termo por algumas pessoas, aliança sunita, é muito enganoso e perigoso. Trata-se de uma aliança de segurança regional. misleading and dangerous. This is a regional security alliance. 100%. And 100%. 100%. E ontem eu tive aqui no canal outra comentarista muito importante, Parveen Sawhney, com exatamente a mesma visão, exatamente o mesmo entendimento, de que esta é uma aliança regional, baseada no fato de que os países da região chegaram à conclusão de que os Estados Unidos não são um gigante desajeitado. Os Estados Unidos são um gigante desacreditado. É um gigante derrotado. Quer dizer, há uma diferença muito clara entre os dois termos. Antes era um gigante desajeitado, um colosso enorme. Talvez pudesse agir, talvez pudesse dar um soco, talvez não fosse fazer nada, enfim. Mas agora todo mundo vê. Meu Deus, não é apenas um gigante desajeitado. É um gigante desonrado, derrotado, que foi expulso, literalmente expulso. Agora as bases que cercavam Teherã foram mais ou menos destruídas. Todo mundo sabe disso. Talvez 3 bases estejam semi-operacionais, apenas no sentido de permitir que aviões pousem e decolem, sem nenhuma capacidade defensiva em termos de radares e de todo o resto. Equipamentos no valor de bilhões de dólares, todos danificados. Os quartéis, todos danificados. Não permitem nem que as tropas permaneçam lá. E todo mundo viu que os Estados Unidos agora voltaram a se instalar em Israel. Todo o equipamento volta para Israel, para hangares bem subterrâneos, a fim de se proteger de mísseis que chegam e são cada vez mais precisos. Então os Estados Unidos recuaram para Israel. Isso, todo observador sabe disso. E nesse meio tempo, como veremos nos próximos meses, há essa aliança que continua crescendo. Com Islamabad, não Islamabad como centro de gravidade, com o Irã, sabe? Senão como membro pleno, pelo menos sabe, como membro honorário. Pelo menos como um observador muito astuto. Então o mundo está testemunhando o seguinte. Isso é o pós-Segunda Guerra Mundial. É disso que eu estava falando. Pela primeira vez nos últimos 75, 80 anos, os Estados Unidos recuam. Já não são mais a superpotência, mas uma entre 3 grandes potências, China e Rússia. E Israel está isolado, totalmente isolado. Como isso impacta a região, Vijay? How does that then impact the region, Vijay? Yeah, I mean, I would say that there's Quer dizer, eu diria que a Índia precisa fazer uma séria reflexão, porque várias iniciativas indianas foram viradas de cabeça para baixo. Por exemplo, recentemente, à margem do G20, há alguns anos, a Índia, com grande alarde, junto com os Estados Unidos, lançou esse corredor Índia, Oriente Médio Europa, pelo qual o comércio indiano, ou produtos indianos, sairiam de portos em Gujarat, pertencentes à empresa de Gautam Adani. Eles seguiriam para Dubai. De Dubai, Esse é muito importante. From Dubai, they were to enter in Saudi territory. This is very important. Go up the length of Saudi Arabia. Subiriam por toda a extensão da Arábia Saudita até Israel,
onde a partir do porto de Haifa, também pertencente à empresa de Gautam Adani, seguiriam para a Grécia, para 2 portos que também pertencem à empresa de Gautam Adani. Eu costumava brincar que isso era menos um corredor Índia, Oriente Médio, Europa, e mais um corredor Adani. Mas veja, essa era uma forma de normalizar de fato as relações entre a Arábia Saudita e Israel. E esse corredor do Oriente Médio desmoronou automaticamente depois que o genocídio contra os palestinos começou, em outubro de 2023. Essa ideia não pôde ser colocada em prática porque a Arábia Saudita, naquele momento, não permitiria que seu território fosse usado para mercadorias em trânsito por Israel. Era um momento muito sensível. Mas agora, não acho que será possível estabelecer esse corredor Índia, Oriente Médio, Europa. Com esse novo desdobramento, acredito que será muito mais difícil para a Arábia Saudita permitir a implementação desse corredor, que era de certa forma uma marca da política indiana para a Ásia Ocidental, sabe, fazer esse corredor funcionar. Em segundo lugar, acho que as relações entre Índia e Irã terão de passar por um período de reflexão e aprimoramento. Durante esta guerra, a Índia não saiu muito bem vista pelo Irã. E acho que sabe, a Índia tem um grande investimento em infraestrutura no Irã, no porto de Chabahar, no qual a Índia investiu e ajudou a construir. A ideia era que navios indianos fossem até Chabahar e que de lá, produtos indianos seguissem para o norte, do Irã para o Afeganistão, pela Ásia Central, até a Rússia. Aquele era o corredor para mercadorias comerciais. Sabe, a Índia não saiu muito bem nessa situação. E vamos ver como as relações entre Índia e Irã vão melhorar. Então, a Índia vai ter que administrar isso muito bem e criar uma nova estratégia para se envolver, por exemplo, com o Acordo de Meca. Sabe, parte disso, Zulfikar, vai ter que depender de alguma inovação da Índia na relação com o Paquistão. Porque acho que o Paquistão, em certo sentido, entrou nessa região por meio de suas relações com o Irã e agora com a Turquia e a Arábia Saudita. Para onde a Índia vai nisso tudo? Vai parecer que a Índia não tem opções na Ásia Ocidental, a menos que resolva suas relações com o Paquistão. Por isso eu digo que Jay Shankar, o ministro das Relações Exteriores da Índia, ou ministro de Assuntos Externos, vai ter que ser muito criativo. Eu não acho que, sabe, quando os combates terminarem e eventualmente houver um cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, e os Estados Unidos começarem a retirar suas bases dos Estados Árabes do Golfo, eu não acho que as coisas vão voltar ao normal e que a Índia vai conseguir restabelecer seu corredor pelo Oriente Médio via Arábia Saudita e Israel. Nem que a Índia vai conseguir retomar as operações por Chabahar. Acho que a Índia vai ter de lidar com Islamabad. E talvez essa seja a chave que você e eu estávamos procurando para melhorar as relações entre a Índia e o Paquistão. Talvez a Índia seja forçada a melhorar as relações com o Paquistão, porque depende do petróleo do Oriente Médio. Sabe, essa é a questão central. E talvez esse acordo Meca vá de fato fortalecer a determinação da Arábia Saudita de dizer, olhem, vocês precisam ir lá e melhorar suas relações. Quer dizer, não podemos vender petróleo para vocês. O Irã diz que não podemos vender petróleo para vocês, a menos que melhorem as relações. Porque o que o Paquistão fez, com suas novas relações com o Irã e com o acordo de Meca com a Arábia Saudita, foi de fato tirar da Índia 2 de seus principais fornecedores de petróleo. A Rússia é outro deles. Quer dizer, que opções restam para a Índia? Então a Índia vai ter que ser criativa. A Índia, ao contrário dos Estados Unidos, não pode se retirar. Para onde a Índia vai se retirar? Ela depende do petróleo desses países. O que a Índia deve fazer? Comprar petróleo da Nigéria e da Venezuela? Isso é caro demais. Depende do fornecimento de petróleo do Oriente Médio. Depende da Rússia. E à medida que o petróleo russo e o gás natural transportado por gasodutos vão cada vez mais para a China, numa mudança da Europa para a China, os europeus e os indianos vão enfrentar uma situação em comum. A Europa também vai ter dificuldade para obter energia do Oriente Médio e da Rússia.
Para onde eles vão se voltar? Para onde irão? Parte disso vai depender de quão criativo será o Acordo de Meca em relação ao Egito e, portanto, à Líbia. Quão criativos eles serão? Vão trazer esses países para esse acordo? Até agora, mais uma vez, ninguém falou sobre o norte da África nisso tudo. Sim, Argélia, Líbia e Egito. Para onde eles vão nesse cenário? Porque, de certo modo, eu diria que o resultado inevitável é o isolamento crescente da Europa e da Índia em todo esse processo. E então, mais uma vez, como indiano, eu diria que haverá pressão sobre a liderança indiana, sobre Jai Shankar, que agora tem a chave na mão. Como ele vai agir? Será que ele vai fazer como Lavrov? O ministro das Relações Exteriores muito habilidoso, Sergei Lavrov, cuja segunda língua, terceira língua, uma das 3 principais línguas dele, depois do inglês e do russo, é o singalês. Ele se formou como especialista no Sri Lanka, um homem muito criativo. Sabe o que Jai Shankar vai fazer? Ele é uma pessoa multilingue, assim como o irmão, professor da Universidade da Califórnia em Los Angeles, um dos principais historiadores da Índia do início da Era Moderna, Sanjay Subramaniam, irmão do ministro das Relações Exteriores, Jai Shankar. Pessoas muito inteligentes. Mas serão criativas. Haverá espaço, no governo de extrema-direita da Índia, para abrir um diálogo com o Paquistão. Quer dizer, essas são as questões em aberto do momento, Zulfikar. Sabe, não dá para prever o que vai acontecer. Mas o que é previsível é que esse desenvolvimento do Acordo de Meca, eu acho, criou alguns problemas para a relação da Índia com a Ásia Ocidental e para a relação da Europa com a Ásia Ocidental. Isso criou alguns problemas. Foi uma manobra muito inteligente, de certa forma, da Arábia Saudita e do Paquistão para trazer a Turquia. Uma manobra muito inteligente. Isso criou problemas para a Europa. Como a OTAN lida com esse desenvolvimento e assim por diante. Então, essas são coisas sobre as quais você e eu não podemos, sabe, não queremos especular. Este não é um canal de especulação. Estou apenas expondo, acredito eu, o que sei ser um fato. Existe certa ansiedade. Agora, para onde essa ansiedade vai, não sabemos. Sabe, não é impossível que Índia e Israel tenham algum tipo de pacto de contrapeso, porque nem a Índia nem Israel são ricos em energia e, portanto, capazes de fornecer energia um ao outro. Sabe, a Índia depende do Oriente Médio. Israel agora depende do carvão colombiano, do carvão sul-africano, de energia da Turquia, sabe? Surpreendentemente, é daí que vem a energia de que depende. Não produz energia, está tentando se apropriar de energia. De campos de gás natural, reivindicados pelo Líbano, sabe? Está tentando obter acesso a isso. Há a sugestão de que existe um campo de gás natural ao largo da costa de Gaza e que parte desse genocídio contra os palestinos é por causa da energia ao largo da costa de Gaza. Tudo isso está em jogo. Nós não sabemos. Não estamos especulando. Estamos colocando as coisas na mesa. Bem, é preciso alguém com uma integridade intelectual extraordinária para conseguir fazer isso, especialmente tendo origem indiana. Quero dizer, eu também tenho origem indiana. Nasci em Hyderabad, como já disse neste canal. Mas pessoas como você e eu gostaríamos de ter o privilégio de dizer que somos, de fato, cidadãos globais e de pensar nisso em termos não sectários. Uma última pergunta para você, embora pudéssemos facilmente continuar por mais uma hora. Você acha que Jai Shankar e o Sr. Modi têm a capacidade de se desvincular, ainda que minimamente, da ideologia hindutva para conseguir enfrentar questões como as que você acabou de expor? Quer dizer, uau. Sabe, essa é uma questão difícil, porque a Índia fica, de certa forma, limitada pela ascensão do Hindutva como estrutura desse governo em particular, que está no poder há mais de 10 anos, há 12 anos, uma dúzia de anos. Essa ideologia realmente limita, sabe, impede a inovação no mais alto nível, em diferentes áreas. Mas estou pensando por um momento na diplomacia.
Ela impede a inovação porque o Hindutva tem uma vertente anti-muçulmana realmente tóxica. E essa vertente anti-muçulmana se manifesta no mundo como uma postura anti-Paquistão. E essa visão anti-Paquistão está tão arraigada que seria preciso uma enorme dose de coragem por parte da principal liderança do partido Bharatiya Janata, com o Sr. Modi puxando a dianteira. Bharatiya Janata Party, Mr. Modi leading the way, it would take an enormous amount of Seria preciso uma enorme dose de coragem dessa liderança para dizer, olha, vamos ter que acertar as contas com o Paquistão. Não podemos acertar as contas com uma guerra aérea que fracassou. Não dá para acertar as contas com uma guerra terrestre. Isso seria absolutamente ridículo. Sim, temos que acertar as contas diplomaticamente. Isso significa ser francos com o Paquistão e dizer, olha, a linha de controle é a fronteira e ponto final. Vocês concordam? E concordamos que Siachen, a grande geleira, está efetivamente desmilitarizada. E concordamos que, sabe, nós não conseguimos resolver a Caxemira. Precisaríamos de super-humanos para resolver a Caxemira. Então vamos ter que deixá-la em uma caixa separada, mas concordar que o restante da nossa fronteira é a fronteira e que a Caxemira é território disputado. Vamos ter que lidar com isso em algum momento mais adiante. Sabe, para ser sincero, não acho que nem o Paquistão, nem a Índia tenham disposição. Não acho que nenhum dos lados tenha disposição para, entre aspas, resolver a questão da Caxemira. Eu simplesmente não sei como fariam isso. Quer dizer, Islamabad concordaria com uma Caxemira independente? Acho que não. A Índia concordaria com uma Caxemira independente? Acho que não. Então, do que estamos falando? E não acho que nenhum dos lados tenha curiosidade de se sentar e abrir a mente para possibilidades. Não acho que tenham curiosidade sobre quais seriam as opções alternativas. Acho que estão presos a uma mentalidade basicamente dominada pelos fatos. A mentalidade dos dois lados já não é viável, sabe? A Índia não vai conseguir tomar o controle de Mirpur e da chamada Kashmir Azad. E o Paquistão não vai conseguir tomar o controle de Srinagar e Jammu. Isso simplesmente não vai acontecer. Mas eles têm essa mentalidade porque não há abertura nem curiosidade sobre outras opções. Eles ainda estão presos a uma visão dos anos 1940 sobre os mecanismos de resolução da disputa. E isso simplesmente já não existe mais. Então essa falta de curiosidade, esse fechamento emocional dos dois lados, faz com que os caxemires sejam deixados em suspenso. Sabe, eles estão presos a uma mentalidade que já não se aplica mais. E eu não sei. Sabe, talvez você e eu devêssemos fazer um programa inteiro, algum dia, falando sobre esse congelamento, tanto em Islamabad quanto em Delhi. Essa postura congelada em relação à Caxemira, que não se abre às possibilidades. Sabe, há muitas possibilidades para a questão da Caxemira. Há muitas possibilidades. Quero dizer, se o Punjab pode continuar dividido, então acho que a Caxemira provavelmente também poderia continuar dividida, sendo práticos em relação a isso. Sabe, quero dizer, os Punjabis estão descontentes com a divisão, mas ela aconteceu. Sabe, quero dizer, as raízes da minha família remontam a Kartarpur e Lahore. Mas o fato é que esses lugares ficam hoje no Paquistão. E por que precisamos ter um acordo? Para que pessoas como eu possam ir visitar Kartarpur, sabe, onde meu bisavô era o Guru Sahib. É isso que eu gostaria de fazer. Sabe, isso me daria uma grande alegria. E aliás, foi só Imran Khan quem abriu a porta e disse: abrimos um corredor para que as pessoas possam ir prestar culto em Kartarpur, o segundo lugar mais importante do Sikhismo. Sabe, foi Imran Khan quem abriu a porta e disse: e acho que, por outro lado, as pessoas no Paquistão gostariam muito de vir visitar lugares no Punjab, em Uttar Pradesh, em Bombaim, em Hyderabad e uma série de outros lugares. Há a possibilidade de viagens de ida e volta, de famílias procurando lugares de onde vêm. Quero dizer, é tão importante para nós como disease reconhecer de onde viemos.
E o fato de você não poder ir ao seu PIND, não poder ir à sua aldeia, é um peso extraordinário carregado por milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas ao longo de gerações. E acho que essa falta emocional, essa falta de imaginação em Islamabad e Delhi está nos segurando. Talvez devêssemos fazer uma hora, Zulfikar. Islamabad and Delhi is holding us back. Maybe we should do an hour, Zulfikar. Yes, it is a generational trauma. Vijay. Sim, And é um actually, trauma geracional, Vijay. E de fato, conversei com vários grandes intelectuais sobre essa questão. Trata-se de um trauma geracional. E do meu ponto de vista, gostaria de dizer ao nosso público que, neste momento, o atual governo do Paquistão, que na verdade é liderado por nós, e não há dúvida quanto a isso, está muito sério em resolver essa questão. Está muito, muito sério em chegar ao tipo de acordo de que você vem falando. about coming to the kind of arrangement that you have been speaking of. And the evidence of that. E a prova disso é que eles fizeram todos esses avanços em toda a sua vizinhança, onde hoje as coisas são totalmente diferentes de como eram há apenas 3 anos. E claro, grande parte do mérito é de Imran Khan, porque na verdade são as políticas dele que agora estão sendo implementadas. Vijay, eu poderia continuar por mais 1 hora, talvez 2. Agradeço profundamente e me sinto muito honrado por você estar aqui, emprestando a sua voz. Admiro tudo o que você faz. Você é um gigante intelectual, como eu estava dizendo a você antes de começarmos este programa. I was saying to you before we started this show, and we are so blessed to have the. E somos muito privilegiados por ter o privilégio de ouvir você se expressar sem nenhuma, camada corporativa sobre nada do que você diz, para que as pessoas possam entender exatamente o que está acontecendo, com uma visão imparcial, com integridade. Isso é muito revigorante. Então, muito obrigado por estar aqui. Estou ansioso para vê-lo novamente e esperamos faremos outro programa dedicado apenas à questão Índia-Paquistão, que é complexa. Para o nosso público. Se vocês gostam do que fazemos, por favor, cliquem no botão de inscrição, no botão de curtir, acessem nosso canal no Substack com o mesmo nome. Tornem-se membros pagos. Isso nos apoia. $5 por mês, menos do que o custo de um café. E vocês receberão, 2 vezes por semana, essas conversas na caixa de entrada. Então, muito obrigado e nos veremos novamente com o Vijay, exatamente no mesmo horário, na próxima semana. Vijay, você quer dizer alguma coisa para encerrar? Exactly the same time next week. Vijay, do you want to say anything in closing? Well, I want to say I'm Bom, really happy quero to dizer be que with estou you muito today. feliz de estar com vocês. E sabe, conversar com vocês sobre essas coisas é um dos pontos altos da minha semana. Então, muito obrigado por me incluírem. Thanks a lot for including me. You are. Muito member funda de mês como. Se você estudamos mal. Ok. Thank you so much. Muito obrigado. Tchau. Vou apertar o botão de parar. Button.